Geraldo Alckmin é o nome da vez, né, no partido. E a convenção estadual do PSDB confirmou isso no final de semana. O governador de São Paulo foi aclamado como pré-candidato à presidência da República. Ouviu pedidos também para assumir a presidência interina da legenda. Pedido de gente importante, como o ex-senador José Aníbal, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Destaque também para José Serra, que se colocou de vez na disputa pelo governo do estado, e para o deputado Pedro Tobias, que foi reeleito presidente do partido em São Paulo. O prefeito João Dória teve uma breve passagem aí pelo evento também. Chegou à convenção ao lado do Alckmin e de Alberto Goldman, o seu desafeto, né? Fez um rápido discurso e foi direto para o Autódromo de Interlagos assistir e participar também da cerimônia de abertura do Grande Prêmio de Fórmula 1. O Andreasa, eu começo com você. Alckmin é de fato, né, o tucano mais forte para disputar a presidência. Na verdade, você já vem dizendo isso já nas últimas semamas, né? Com perdão da correção, há meses, há meses, né? Tem razão. Que o Geraldo Alckmin seria o candidato do PSDB. Ele foi consagrado nessa convenção, né? Em grande medida consagrado pela debacle de seus pares, né? O Aécio Neves não estava lá, mas a ascensão do Geraldo Alckmin a ascensão do Geraldo Alckmin dentro do PSDB passa pela queda vergonhosa, né, do Aécio Neves, cuja permanência depende de algum arranjo autoritário. Isso é uma coisa. O Alckmin, agora, na condição de aclamado candidato do PSDB à presidência, só uma hecatombe pode mudar esse estado de coisas. Ele agora assiste a um outro movimento de que também falamos aqui, eu venho falando aí sim, há algumas semanas. O PSDB lhe cai no colo, Patrick Santos. Começou ontem, isso me parece ser o diferencial importante, a novidade dessa convenção estadual do PSDB, o pedido de várias fontes, com a bênção do Fernando Henrique Cardoso, para que ele, Geraldo Alckmin, assuma a presidência do PSDB. E ele se coloca numa posição muito confortável, que ele diz o seguinte: eu não estou pensando nisso, quero o melhor para o partido, há candidatos colocados, o Tasso e o Perillo, e só aceitarei, isso na boca de seus auxiliares mais próximos, só aceitarei se aclamado, se o partido quiser que eu venha como tercios para resolver a parada e unificar o partido, reproduzindo o que o Aécio fez em 2013. Ele já era presidente, se reelegeu, e nessa condição conduziu a sua candidatura à presidência. A situação é muito favorável para o Geraldo Alckmin, mas como escreveu a Vera ontem no Estadão, a condição é muito favorável para o Geraldo Alckmin dentro do partido, para ele ser o candidato, mas essa cisânia interna, essas brigas e os sinais que isso passa para os possíveis aliados terão impacto para o ano que vem. Ou seja, se o PSDB fica no governo ou sai, fica e sai ao mesmo tempo, trairá em que intensidade o governo Temer e o PMDB, portanto, embarcará depois na canoa do PSDB presidencial e o DEM nessa história? Ô Vera, e aliás teve também o grito de fora Aécio, né? Pois é, até isso, eu acho que tudo isso conspira contra os projetos do Alckmin, Patrick, porque para mim o lead das convenções do PSDB Brasil afora foi essa presença indigesta do Aécio Neves, como a repetir o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Ele apareceu em Minas, ele tutelou o presidente do PSDB de Minas, pôs o cara debaixo do braço, saiu pontificando sobre política, que o Luciano Huck que aquilo, que veja bem, ele falou que o Luciano Huck representaria a falência da política. Pois a falência da política que representa ele. Ele é responsável, um dos responsáveis pela falência da política. Ao ser flagrado naquela ligação obscena, ele faz com que a política fique descredenciada, fique desmoralizada.
Ele, ao reassumir a presença do PSDB para pôr a sua mão pesada sobre o partido e intervir nos seus destinos, ele faz com que a política fique de novo desacreditada. Ele, ao aparecer no domingo sorridente e dizendo que estará na urna, só não sabe em que cargo, de braço dado ali, e ele ouvindo gritos de fora Aécio pelo PSDB, Brasil afora, não é dos petistas, não é nas janelas, não é de batedor de panela, é de tucanos, de filiados do PSDB. Olha o grau de constrangimento a que esse partido se autossubmete. Então, para mim, o lead das convenções tucanas do PSDB foi esse cadáver que procria, que é o Aécio Neves, que insiste em se fazer presente, em não desencarnar. Marcelo Madureira. Pois é, o fato do Aécio Neves comparecer talvez ao principal ninho tucano, né, que é o PSDB paulista, é muito sintomático, né, que ele foi, o coronel Aécio, foi lá, fez um discurso e rapou fora. Foi ver assistir a Fórmula 1, que é a coisa que com certeza me interessa mais. E mesmo assim, né, ele foi alvo de hostilidade, eu acho que é o mínimo que a militância poderia ter feito, né? Quando mais, assim, sendo um partido, um ato fechado para militante, eu questiono se a mesa deveria deixar o Aécio Neves sequer falar, né? O que o Aécio Neves hoje faz mal ao PSDB, fez muito mal. Se não é que ele acabou com o partido. Ele mostrou que o PSDB parece a antiga Arena, né? Aliança Renovadora Nacional, partido de jagunço. Mas tudo isso é uma situação tão bizarra, tão inacreditável, né? Porque Aécio Neves já deveria ter saído há muito tempo da presidência do PSDB, ou de qualquer cargo do PSDB, deveria expulso do PSDB e está, na verdade, respondendo à lei. Como a Vera falou, isso é inacreditável, inaceitável. O Brasil contemporâneo, estão acontecendo coisas assim do arco da velha. Chamou, André Azar. Madu? Fala. Não, só para fazer uma nota, que o Madu falou do Aécio na convenção do PSDB em São Paulo. Não, ele não foi. Quem esteve rapidamente e foi para a Fórmula 1 foi o João Dória. Isso. Só para fazer essa nota. Ele foi na de Minas. Mas é uma situação constrangedora para o Alckmin isso, porque o presidente do PSDB, Pedro Tobias, aqui de São Paulo, um aliado de primeira linha do Alckmin, que falou com a gente no Jornal da Manhã, pediu aqui que o Aécio se afaste do partido. O Floriano Pêssaro, que é secretário do Alckmin, discursou ontem na convenção, pré-candidato ao governo, pedindo o afastamento do Aécio. E no momento, o Alckmin não pode fazer isso porque ele tenta costurar ali nos bastidores o apoio de todos os blocos, né, das várias facções do PSDB. Então é uma situação bastante delicada, porque se o partido se encaminhar para sair mesmo do governo, como tudo está indicando, quem garante que o PMDB lá na frente vai dar o apoio que o Alckmin vai precisar para tempo de TV, para não ter um candidato lhe fazendo sombra no mesmo campo político, correndo na mesma raia que ele, que poderia ser o Henrique Meirelles. Então tudo isso são circunstâncias auto-impingidas pelo PSDB a si mesmo. Isso que é o mais inacreditável. Vera. Diga. Não, porque eu ia dizer o seguinte, aproveitando o gancho da sua fala, Vera, a meu ver, o melhor cenário para o PSDB também é o melhor cenário para o Geraldo Alckmin. Qual seria? Apostar, uma vez que já está lá, e uma vez que sair não trará nenhum benefício. Sair do governo Temer, o PSDB sai para ficar em que lugar? Para ser o fiador independente das reformas que talvez não aconteçam? Ou para ir para a oposição ao governo Temer, um lugar que já é preenchido pelo PT e suas linhas auxiliares. O melhor cenário seria, portanto, a meu ver, politicamente, ficar no governo Temer, já que as chances de sair passaram, apostar numa possível, eu considero provável, mas possível recuperação da economia no ano seguinte e depois, uma vez chancelada a candidatura do Geraldo Alckmin, é isso que deveria ser perseguido, pensando nos interesses do PSDB. Trazer o PSDB para si.
o PMDB não tem candidato natural. Quando se fala em candidato do governo, se fala no Henrique Meirelles, que não é filiado ao PMDB, que é do PSD, ou seja, o governo Temer chegará a 2018 em condições mais ou menos de embarcar numa candidatura para 2018. Não tem uma candidatura própria. Em condições normais, seria a do Alckmin. Não vejo por que o governador de São Paulo teria interesse em o PSDB deixar o governo. Mas você veja que pode chegar a um ponto de tamanha confusão no PSDB que essa não seja mais uma decisão dele. Porque o Temer já está falando em reforma ministerial, já está falando em tirar pelo menos 2 dos 4 tucanos que estão ali, que são os 2 principais dos cargos mais cobiçados, a articulação de governo e o Ministério das Cidades. Então eles são tão enrolados e fazem tudo para se imolar em praça pública que eles podem ser sacados do governo, podem chegar a esse ponto de ser sacados do governo. Aí o Aécio fala, vamos sair pela porta da frente, podem sair pela porta dos fundos. Ô Madu, qual o melhor cenário aí pro PSDB nessa colocação que o Andreasa fez? Não, só uma coisa, Vera, o PMDB, historicamente, ele sempre apoia aquele candidato onde ele fareja a possibilidade de vitória. Essa é a história do PMDB. Agora, eu sinceramente eu não consigo ver, é curioso, porque o PSDB ele tem que se dissociar não só do governo, da imagem dele do governo, como tem que dissociar a imagem dele do Aécio Neves, que foi, nas últimas eleições, um protagonista. Foi, no caso, até o antagonista da Dilma Rousseff. E marcou muito o eleitorado. Né? E aí o Aécio Neves, nós passamos a conhecer, né, quem é o verdadeiro Aécio Neves. Então, quando você tem que fazer uma campanha política em que você tem que ficar se explicando, em que você não consegue colocar sua plataforma, você tem que ficar se explicando, fica bem mais difícil. Desde aquela nossa entrevista da comemoração de 1 ano do 3 em 1, que nós conversamos com o governador Geraldo Alckmin, eu fiquei com uma excelente impressão do governador Geraldo Alckmin. Eu gostei muito do que ele falou, confesso. Agora, acho que no dia eu comentei, o problema do Geraldo Alckmin hoje, ou qualquer outro candidato do PSDB, é carregar o fardo, o peso morto do próprio PSDB, principalmente a Aécio Neves. Ô Madu, fala. A questão, e eu não acho que a sua avaliação esteja errada, a questão é se ainda há tempo, em termos de percepção da sociedade, para o PSDB se afastar do governo Temer e do Aécio Neves. Na minha opinião, nessa altura do campeonato, há 1 ano da eleição, não há mais como fazer essa dissociação. De modo que só restaria para essa turma apostar em que o lugar onde estão dê certo. Ô Vera, rapidamente, você tem alguma apuração sobre de fato, o José Serra que se colocou de vez como candidato ao governo do Estado? Ele tem força aqui? Como é que está o jogo político aí na questão envolvendo o governo do Estado, já que o PSDB comanda o Estado já aqui há muito tempo, né? Na questão política, se ele insistir em ser candidato, é difícil lhe tirarem esta prerrogativa, porque é isso, a história do PSDB paulista tem sido um revezamento eterno entre 2 nomes, Geraldo Alckmin e José Serra. Se isso vai ser o melhor caminho para o PSDB, de novo eu duvido. Não acredito que seja uma eleição com um viés para o Serra. Ele foi atingido pela Lava Jato, deixou o Ministério das Relações Exteriores, ele tem 70 e tantos anos, ele tem um mandato de senador que de novo ele vai deixar de concluir. Isso vai ser um estigma que vai persegui-lo, não adianta. O fato de que ele é eleito para os mandatos e não conclui nenhum, está sempre buscando outro, buscando um diferente. Isso pegou para ele na disputa pela prefeitura e ele ainda assim conseguiu se eleger senador. Deveria ir lá cumprir o mandato, ele é um bom senador. Quando ele resolve legislar, quando ele resolve atuar, ele tem ideias boas, muitas delas criativas, inéditas, ousadas, mas o problema é esse, ele não larga o osso, ele passa essa impressão de um político que nunca larga o osso eleitoral.
E assim vai ser. E não é a decisão, o formato que mais agrada ao Alckmin, nem de longe. Tem um PSB aí no meio do caminho. Longe. Não é por causa do PSB que isso daí, eles não vão apoiar o Márcio França, isso eu disse desde o dia 1 do governo. Não tem como o PSDB, estando há mais de 20 anos no governo de São Paulo, abrir mão do principal estado do país. Nunca foi uma possibilidade. Mas ele preferia ver um nome mais novo, que ajudasse a impulsionar a sua própria candidatura, desse alguma cara de renovação para um condomínio que está no poder há muito tempo em São Paulo. Então ele preferiu o Luiz Felipe Dávila, preferiu o Davi Wipe, até outros nomes como o Pêsaro, que não tem o apoio dele, mas se lançou algum nome que oxigenasse o partido em São Paulo. Mas pelo jeito não é o que vai acontecer. Diga, Madu. Não, eu estava lembrando do Luiz Felipe Dávila, cientista político, um cara preparadíssimo, que tinha inclusive lançado extraoficialmente a sua candidatura. Eu achei vai disputar a prévia. Não, tomara que ganhe, mas é difícil, porque hoje o PSDB é um partido, não tem essa questão, ele não quer se oxigenar, ele não quer se renovar. Isso se dá em todos, onde você tem um diretório do PSDB, é a mesma história, os caciques não querem largar o osso, de jeito nenhum. E o que acontece então com o PSDB? Está hoje moribundo na UTI, expirando por aparelho, né? Já que não é o que acontece. Vai, Andreasa. Pessoal, eu acho até mesmo a possibilidade do João Dória sair a governador cresceu nos últimos dias como solução representativa desse cenário de oxigenação a que a Vera fez referência. Porque me parece que o João Dória não quer ser prefeito, entendeu? Ele esperava outra coisa dessa posição e algo acontecerá. O erro para o PSDB seria isso de que se tem falado também, de uma chapa puro sangue, novamente, como 2014, dessa vez com dois paulistas, né? Tem se falado Geraldo Alckmin na cabeça e o João Dória de vice. É o mesmo eleitorado, é o mesmo público. O PSDB, para ser competitivo, precisa se aliar a um partido, eu acho que para compor chapa, o DEM seria o mais forte, e olhar para alguém do Nordeste. Por exemplo, começar a cortejar o ACM Neto para vice, se ele não sair para governador, o que eu acho que acontecerá. Eu queria comentar sobre o Luciano Huck, de que a Vera falou muito bem, ela tem toda a razão. O Luciano Huck não representa a falência da política. Quem representa a falência da política é, por exemplo, o Aécio Neves e a geração dele, como a Vera bem disse. O Luciano Huck, no entanto, é sim incontornável, precisamos falar sobre isso, consequência da falência política, da falência da política. Ele é fruto muito evidente dessa criminalização, dessa cultura de jogar a atividade política no lixo. Aí surgem outsiders como esse. Mas aí tem aquela questão, né, que eu falei Jornal da Manhã. O cara é a novidade, é o outsider, mas precisa, igual a todos os outros, se filiar a um partido, né? E aí teremos Luciano Huck do PPS. É isso mesmo? O moderno, o jovem, no partido ex-PCB, atual linha auxiliar tucano, obedecendo às diretrizes do Roberto Freire? Que novidade vai ser essa? Vai ser engraçado.